Alô, amigos, ó, nós estamos aqui e sabe, ó, acerta tudo aqui é ao vivo, tudo aqui é tudo ao vivo aqui, ó. E nós estamos aqui começando Mundo Levado e Amigos e acertando o Facebook daqui do Cláudio, que não acertou dinossauro, desse dinossauro que não sabe mexer em nada. Eu tenho aquele negócio de dinossauro do rock, né? Então aqui é o dinossauro do Facebook. Aê, entrou. Olha aí, rapaz, que beleza. Você faz assim. Esse aqui que eu compartilho agora. Agora é a nossa mídia. Que beleza. Pronto, nós estamos aqui ao vivo e hoje nós vamos fazer, olha, um programa diferente. Que esta mulher vai se transformar numa fada. Meu Deus, eu tô frita. Ao vivo, vamos fazer. Como é que é? Certo? Ficou meio bichônico, não ficou? Ficou estranhíssimo. Eu também? Segui, eu já desconfiava. Vou bater na minha mesa. Olha aqui, Mundo, Levada e Amigos. Seja bem-vinda, Suzana. Suzana Montariol, que é o nosso instrumentista, Montariol, que é contadora de história. Vai lá. Quem é você? Meu Deus. De onde você veio? Quem é você? Adivinha. Bom, eu sou Suzana Montariol. Fala pra câmera. Fala pra todo mundo. Eu sou professora, né? Há 35 anos trabalho como contadora de histórias. Mas sou pedagoga, psicopedagoga. Horrível quando a gente fala que a gente é isso, né? Na verdade, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, né? Numa visão holística, a gente vai longe, né? Isso você só ganha da primeira parte, do resto. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, psicoterapeuta transpessoal também. E contadora de histórias, sou dramaturga, trabalho com cultura da infância. Também psicodrama dentro da sua psicopedagogia? Trabalho com psicodrama, trabalho com um curso chamado Antropologia da Infância, que eu pesquiso há muitos anos, que eu pesquiso a cultura da infância. E venho desenvolvendo aí, ao longo desses 35 anos, um bocado de coisa. Venho fazendo bastante traquinagens. Fala um pouquinho, por que contar histórias é legal? E é bacana, e é importante contar história? A hora que eu contar a história, você que vai me responder isso. Claro. Bom, primeiro, contar história é divertido. E a vida é para ser divertida, né? Depois, tanto que tem uma expressão, né? Ou a sua vida legal, né? Você tem um monte de história para contar. Isso, é isso mesmo. Eu tenho uma outra. Um homem sem barriga, um homem sem história. Sua vida é um livro aberto. Aí é o perigo. Então, a história é divertida. Eu acho que esse é um princípio, talvez até biocêntrico da história, né? Porque a vida como regendo esse lugar da história. Depois ela dá prazer, ela é prazerosa, ela é divertida, ela dá prazer. Depois ela ensina, ela faz com que a criança desenvolva a língua materna, ela aumenta a capacidade da criança de interpretação, aumenta os vocábulos, né? E dá à criança uma capacidade imensa de fazer leitura de mundo, né? De fazer uma leitura maior, não ficar com uma visão restrita da realidade, amplia a realidade, né? Bom, isso do ponto de vista pedagógico. Certo. Do ponto de vista antropológico, a história é o que nos identifica como seres humanos, porque nós somos seres de história. Então a gente, na verdade, precisa se identificar, precisa conhecer sua raiz. É o que nos diferencia, né, fundamentalmente. Nos diferencia. Conhecermos nossa raiz, conhecermos nossa história, conhecermos, por exemplo, nossa ancestralidade. Né? Aqui no caso do Brasil, né, nós temos um caldeirão riquíssimo de etnias. Sim, não exploradas. No sentido, né, de mostrar e pedagógico também. Exatamente. A história dos nossos índios, que nós não conhecemos, porque nós somos os invasores. Exatamente.
Então nós temos um caldeirão gostoso, uma sopa gostosa de etnias, que dá um colorido lindo para esse país, e conhecer essas histórias nos traz nossa raiz, nossa identidade, nossa ancestralidade. E do ponto de vista terapêutico, a história cura. A história é o lugar das catarses. A história é o lugar onde a gente escoa, porque nós somos seres simbólicos e a história trabalha com símbolos. E os símbolos dialogam com o inconsciente, não com o consciente. Sem dúvida. Eles entram à revelia do nosso consciente e eles dialogam com o inconsciente. Então, as histórias falam de nós. Eu costumo dizer que nós não contamos histórias, são as histórias que nos contam. É a história, porque quando você escolhe uma história para contar, você está dizendo quem é você. Você está falando de você. Porque essa identidade do contador de história com a história é um processo inconsciente, é um processo simbólico. Né? Então, e você partindo sempre de uma premissa que é lúdica, né? Que é lúdica. Até para o aspecto terapêutico, muito mais leve. Muito mais leve de você entrar em contato com as tuas dores, com as tuas angústias. Porque hoje mesmo eu estava... Exteriorização da alma, né? Exatamente. Sua alma sublima. Sublima. Assim como em qualquer arte, né? Se a gente parar para pensar a história como arte, né? O contador de história como um artista, a própria literatura como arte, entendendo esse lugar da história como lugar da arte, não é só a história que tem todos esses componentes. A arte é esse lugar, um lugar de sublimação, um lugar que eleva o ser a um estado de, pleno de alma. Inebria. Exatamente, inebria. Essa é a palavra, dureza. É um termo interessante, porque passa essa imagem de algo leve, etéreo, né? Exatamente. E que embriaga a alma. Que embriaga a alma. A embriaguez é uma coisa muito gostosa. Você está poética. A namorada vem amanhã, é isso? Nós vamos ver se é mulher mesmo. Sabe o que é isso? Nada contra. É um bullying. Olha que beleza, olha o nível. Agora eu queria aproveitar, Suzana, que a gente sempre manda um abraço para o nosso pessoal. Eu posso falar do já estou aqui. Diolinda Espina, beijão. Carlos Alberto Galvão Medeiros, todo mundo mandando aqui beijos com expectativa em relação ao programa. Mandando um abração para você também, Suzana. Jair Aparecido Silva. Todos eles vão mandando. Nivaldo Monassi. Carlos Alberto Galvão Medeiros já pergunta como despertar a curiosidade nas crianças. Maria Helena Almeida mandando também um beijo para ela. Paulo Queijão, boa noite, grande cara, grande amigo. Michel Roberto manda também um abraço, outro. Então já temos uma pergunta: como despertar a curiosidade nas crianças? Essa parte dessa... Gente, não precisa, as crianças já são curiosas. Já são curiosas. O que a gente faz, o que a gente faz é bloquear a curiosidade. Então, o segredo é não bloqueie, não atrapalhe a curiosidade da criança. Então, mas aí nós vamos falar disso. Deixa eu antes agradecer. O Edson Viana, que tem lá o Max Mix, lá do Mercadão da Ferroviários. De quinta-feira, ele está tendo show ao vivo lá, ele mandou um vinho para nós. O Edson é meu parente. É o Edson? Claro, a mulher do Edson, né? A Lu, ela é irmã da minha cunhada, da Fabiana. Então, Fabiana, o Edson mandou. Fabiana Pique Levada, casada com meu irmão. Olha aí. O Edson é um contraparente meu, mas no bom sentido. Beijão, Edson. Ele mandou para nós. O lugar é muito bom, o Max Mix é muito bom. O Max Mix lá mandou. E de quinta-feira hoje ele está tendo show com Alexandre Ramalho, que é rock nacional, prestigie, que vai até às 10 horas. E amanhã, sexta, das 19 às 22. Amanhã tem um show do Casablanca. Olha, o bacalhau que ele faz lá é fora de série. Então, um bacalhau nas lascas, assim, eu nem sabia, eu estou vendo agora. Olha aí, então. Mas é o que eu gosto de comer lá. Então, abraço, Edson. Vamos lá e prestigia o Max Mix. E o Lucas também, filho deles. Abração. Vi pequeno. E o vinho. Cadê o vinho? Depois. Olha aqui, ó. Qual a primeira história que você gostaria de contar? E aqui apresentando o Carlos. Nosso... Pega o Carlos aí. Instrumentista. Quem é o Carlos também? Vamos, ele fala, né? Ele fala, claro. Mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, porque por falta de
Essa. Agora dançou. Eu falo Você quem é vai. o Carlos. Apresente seu marido. Bom, o Carlos, antes de tudo, antes de ser músico, é meu marido. Não Opa, era músico, ele já era músico antes de ser meu marido. Mas o Carlos é um músico que me acompanha nas histórias. Olha que né? bonito. Então, assim, o meu talento de contadora de história é um talento também musical. Então, eu sou cantora, não sou uma cantora profissional, Sim, claro. sou uma cantora de canto. Meu público sempre foi o público de criança, embora eu tenha 5 CDs feitos bonitinhos, produzidos bonitinhos, e são CDs para as crianças. E toda vez que eu conto uma história, a música é um lugar que me chama. Eu não consigo entrar ou sair das histórias. Então, as histórias me levam, porque como eu sempre cantei muito, desde criança, minha família sempre foi muito cantante. Claro. Meu pai era boêmio, cantava, eu sou do Rio, sou carioca. Então, meu pai era boêmio do sovaco de cobra. Vocês já ouviram falar no sovaco de cobra no Rio de Janeiro? Sovaco, agora tem o sovaco de Cristo, né? Isso. Então, o sovaco de cobra, meu pai era boêmio, eu me lembro, eu pequena, 3 anos, 4 anos, pequenininha, meu pai me botava e eu Explica ficava... então para o nosso telespectador o sovaco de cobra. Sovaco de cobra. Eu não sei se ainda tem, porque já tem 25 anos que eu saí do Rio, estou aqui em São Paulo. Mas no tempo que eu morava no Rio, ficava na Penha. É um boteco, mas um boteco que, nossa, que tinha muitas serestas, chorinhos, né? Então, muita gente famosa. Me lembro uma vez de ver Sônia Braga. Eu, pequena, vi Sônia Braga lá, subindo, dançando, cantando. Muitos atores, muitos cantores da época das serestas, né? Então aconteciam as serestas e o meu pai gostava muito de seresta, era cantor, e eu desde 3 anos de idade vivo em ambientes de boemia. Então, legal, ó. Agora chegou a hora. Conta uma história. Conta uma história. Vou pedir para ele abaixar lá, que está um pouco alto. Tá muito alto, né? Parece o Tim Maia. É o retorno. Mais grave, mais tudo. Vitória Régia. Bom, Vamos lá então, gente. então vamos lá? Vamos. Eu vou contar uma história. Primeiro porque eu já disse que eu sou carioca, né? Então, toda história tem a história da história, viu, gente? Toda história tem a história da história. É muito interessante isso. E o meu lugar, meu habitat é o mar. Eu estou longe do mar porque vim para cá, para o interior, vim morar em Valinhos, vim do Rio de Janeiro para Valinhos. E eu me lembro, a primeira vez, quando eu voltei ao Rio, alguns anos depois, gente, eu rolava na areia. Era como se eu estivesse fazendo um amor com o mar, era uma saudade, era uma coisa... E eu gosto de mar, então eu vou contar uma história que vai falar um pouquinho pra gente desse universo do mar. Então vamos lá. Conta-se que uma vez, há muito, mas muito tempo atrás, os grãos de areia que vivem na praia viviam à mercê do vento. O vento soprava para lá e os grãozinhos iam todos para lá. O vento soprava para cá e os grãozinhos iam todos para cá. Viviam à mercê e ao sabor do vento. Um grãozinho de areia em especial, que se chamava Godofredo, esse não ficava à mercê do vento. Ele ficava paradinho na areia, olhando para o céu. E lá no céu, ele via uma estrela linda, 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 linda. Gente, era Maristela, uma estrela bailarina. Ela dançava na pontinha da lua minguante, só pro Godofredo ficar lá embaixo babando. E o Godofredo babava, e ele ficava enamorado de Maristela, e Maristela rodopiava na pontinha da lua, de sapatilhas, lacinho, na cabelo azul cintilante. Era uma estrela azul linda, 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 linda. Um dia, Godofredo, com o coração apertado, morrendo de medo, mas ao mesmo tempo morrendo de paixão,
resolveu se declarar para Maristela. Encheu o peito, encheu-se de coragem, olhou para o céu e gritou: casa comigo! Casa comigo, estrelinha! E em seguida cantou uma canção linda para ela. Estrela, eu lhe diria, desce a terra, o amor existe e a poesia só espera ver nascer a primavera para não morrer. E fala pra mim, qual é a mulher que resiste a isso? Alguém resiste? Estrela também não. Maristela, quando ouviu um pedido como esse, se jogou lá de cima e caiu no mar. Mas não caiu ali onde estava Godofredo, não na areia, não. Maristela caiu lá onde o mar acaba, na linha do horizonte. Godofredo ficou enlouquecido. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. E foi atrás de sua amada. Nossa, Godofredo foi atrás do amor da sua vida e foi entrando mar adentro. Mas o mar é muito grande. E o tempo não espera. O tempo passou. O tempo passou e Godofredo continuava procurando por sua amada, Maristela, sua estrela. E ele continuava dentro do mar. Seu rosto já não era mais o mesmo. Existiam agora marcas. A gente chama de ruga, mas não são rugas. São expressões de vida, expressões de experiência. E o cabelo? O cabelo de Godofredo também tinha caído um bocado. Tinha caído e tinha ficado branco. Mas os olhos, os olhos de Godofredo continuavam os mesmos. Nos olhos existia um brilho que só quem ama tem. E esse brilho, o tempo não é capaz de roubar. Maristela também deixou o tempo passar por ela. Seus cabelos agora eram brancos, cintilantes, prateados como as estrelas no céu. Também no seu rosto as marcas de uma vida inteira. Mas os olhos, esse eu garanto, os olhos de Maristela continuavam com o mesmo brilho que só quem ama tem. E o tempo não tira. E de tanto procurar, Godofredo começou a ver um brilho atrás de uma pedra. Godofredo então corre! Encontra Maristela. Quando eles se encontram, parecia que o tempo não tinha passado. O tempo não havia passado. Godofredo se aproxima de Maristela e eles dão um beijo tão apaixonado que todo o oceano para. Todo o oceano. O tubarão para. A raia que estava vindo para. O peixinho, o palhaço para. O polvo para. Todo o oceano para ver aquele beijo de amor. Você não está acreditando? Jura que você não está acreditando em mim? Eu tenho como provar. Sim, eu tenho como provar. Quando você estiver agora no mar, não importa a idade que você tenha, criança ou criança, procure
no mar uma estrela do mar. Essa estrela do mar, quando você encontrar, eu vou lhe dizer, é neta, bisneta, tataraneta, tataraneta de um pequenino grão de areia e uma estrela bailarina. Se houve ou se não houve alguma coisa entre eles dois, ninguém pode até hoje afirmar. O que há de verdade é que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar. Que legal! Que bacana. Lindo. Isso era Dalva de Oliveira que cantava, um pequenino grão de areia que se apaixonava por uma estrela. Né? Que coisa linda, hein? Autor, A história. Antônio Maria, o autor? Antônio Maria. Antônio Maria. É. Puxei pela memória, Antônio Sim, Maria. Dalva de Oliveira cantava. E Dalva de Oliveira. Isso. Viu? E a história, ela encanta porque ela fica levando na imaginação e você imagina Vai criando. a história, você vai criando. E vai né? criando. E aí cortou. Ó, pequena falha técnica, porque a funcionária começou agora, está aprendendo. Foi a Ioelinha, tá? Mas cortou o quê? Não cortou ela cantando. Não, agora. Ela apertou o que não devia. É novinho também, né? Está aprendendo. Viu? E a história faz você levar na imaginação. Agora é importante que você falou uma coisa antes de começar a contar essa história. Não corte a imaginação da criança. Exatamente. Não. Quando a gente enquadra a criança nas regras sociais, Exatamente. e quando a gente estabelece que criança, como faziam com a gente, criança não pensa, criança não sente, Exatamente. né? E isola a criança de qualquer mundo, o que você está fazendo? Castrando. Você está castrando uma criança. Exatamente. Você está transformando esse sonhar maravilhoso do viajar Numa nas redoma, estrelas, numa concha, numa redoma. Você, Numa usando prisão, essa na expressão verdade, do mar, uma prisão. usando essa expressão da história no mar, É a você concha. pegou A concha. a concha e Mas uma concha fechada, Uma não concha uma fechada. concha aberta. E é por incrível que pareça, no nosso tempo a gente ouvia isso, né? Criança não chora, criança. Não, Criança eu não quero, sente. criança não tem querer. Não, você não tem querer. Criança É o não tem famoso por quê? Porque É, sim. é. Ou por quê, porque Sim, não. é. Né? Mas ainda hoje, infelizmente, a gente vê isso nas escolas. Ainda temos escolas que reproduzem esse Modelo. modelo De repressão, antigo, Fundamentalmente repressivo. né? fundamentalmente repressivo. Porque o Rubem quê? Alves tem uma história que ele conta que eu gosto demais. Eu não vou contar porque essa realmente eu não estudei para contar. E o contador de história, ele estuda uma história para contar. A gente não conta assim, Claro, claro. Mas eu me lembro. Toda uma interpretação muito bonita, aliás, muito bem feita. E eu me lembro partes da história que ele conta o seguinte, que era uma vez um menininho de carne e osso, fazendo uma analogia com o Pinóquio. Era uma vez um menininho de carne e osso que entrou na escola e saiu um boneco de pau. Saiu um boneco de pau. Inverteu. Chama Pinóquias Avessas. Porque E quem falou foi Rubem Alves. Rubem Alves, exatamente. Porque é isso, a escola é um lugar que, por conta mesmo de vamos dizer assim, uma crise civilizatória, nós vivemos uma inversão de valores, né? Então a escola prepara para o vestibular, não prepara para a vida. Adestra. Adestra. Mero adestramento. Então tudo que é da vida, tudo que é gostoso, tudo que dá prazer, a escola tira. Né? Então a arte sai da escola, música sai da escola, teatro sai da escola. Filosofia acabou de ser tirada agora. Se você tirar a filosofia da escola, da escola média, né? Não da fundamental, mas agora do ensino médio. Do ensino médio, desculpa. Você tirar a filosofia é a demonstração
da burrice que graça no Ministério da Educação atual do Brasil. Sim, mas isso tem um porquê, né? Isso tem um porquê. Para manter currais. Para manter currais. Para manter ignorância. Exatamente. Quanto mais você mantém a ignorância, mais você perpetua o tipo de gente que nos comanda. Exatamente. Sim. Porque o que acontece com uma pessoa feliz? O que acontece se a escola valorizasse a ética, os valores humanos, o amor? A pessoa feliz, ela voa. A pessoa voa. Ela voa. Não ela não tem vai amarras. servir mais o sistema. Claro que não, ela não tem amarras. E o sistema precisa que você fique ali servindo. Precisa do servo. Exatamente, do servo. Do ajudante geral. Exatamente. Nada com os ajudantes gerais, por favor. A ideia é do ajudante geral, do ajudante braçal, para tudo. E aí... mão de obra barata. Mão de obra barata. Infelizmente, e eu fico muito triste, porque as escolas são inconscientes desse processo. Eu tenho certeza que se... A grande maioria não é consciente disso. Não é consciente disso, porque se fosse, elas parariam de ficar formando aquele ser para um vestibular, ou, sabe, ou para uma formação técnica, para uma profissão. Claro. Eles teriam realmente se preocupado em fazer pessoas felizes. Uma formação mais antropológica, né? Muito mais. O homem, o que muda a vida são pessoas felizes. São pessoas felizes. São pessoas felizes. E por isso eu tenho uma pedagogia que dentro da minha escola, que eu tenho uma escola de formação de contadores de história e de professores na parte de antropologia da infância, que eu mesma, por dentro desses 35 anos de pesquisa, denominei pedagogia da vida, porque o que é bom para a vida é bom para a escola. Não é bom para a vida, tchau e benção, vai catar. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem porquê. Você não tem a sensação de que a cada vez, ao invés de voar, né, no modelo mais que faz, voltando para uma determinada profissão ou formando pessoas profissionais, né? Não que não deva também, porque no mercado de trabalho você não está morto, sim, mas ao invés de voar, na verdade está fazendo o quê? Colocando como se fosse um concreto nos pés e afundando, sim, nesse mar, sim, que você contou a história maravilhosa. Então, porque é isso que eu falo, nós temos uma crise civilizatória e é difícil sair. Essa inversão. É uma inversão dos sentidos, é difícil da gente sair disso, porque assim, eu mesma gostaria imensamente de dar as costas ao sistema, mas é quase que impossível. Você tem que se adaptar de uma maneira ou outra. Sabe, eu queria poder ir para uma ecovila, não tá mais ligada a nenhum sistema capitalista, comer a comida que eu planto, ter a água ali tudo orgânico, tudo não dá. Então, assim, mas eu acho viável. Eu acho que talvez nossa geração, que foi já completamente, vamos dizer assim, moldada nisso, talvez a gente sofra com isso, a gente talvez não consiga, mas eu vejo jovens já se preocupando com isso. Eu vejo minha filha, por exemplo, que tem 24 anos, ela já tem esse sonho. O sonho dela é isso, uma vida simples, viver na simplicidade, não estar ali vivendo do capitalismo, entendeu? Não ser refém do capitalismo. Eu tenho um neto de 2 aninhos e ela optou, não vou trabalhar. Mas vou ter carências financeiras? Vou. Mas meu filho não precisa de brinquedo, não precisa de comidas especiais, o que ele precisa é de mãe. Mãe e pai. Então... Eu vou te falar, por muita coincidência, um dos meus 6 filhos, o Fábio, tem aí deve estar com 30 anos, ele também pensa assim. Ele leva uma vida bastante mais simples, né? Me deu também uma netinha maravilhosa, a Catarina, e ele vive do que ele planta, ele vive do que ele colhe, enfim, é claro que ele faz isso também de maneira a vender aquilo que ele faz, aquilo que ele colhe, aquilo que ele planta, mas ele também não tem essa necessidade de uma que o pai tem. Que eu tenho. Que você tem. Que eu tenho. Que ela tem. Que eu tenho por ter sido moldado da maneira e as nossas necessidades. Sou obrigado a reconhecer. E mais, olha que coisa absurda. Quantas e quantas vezes já deve ter acontecido com todos nós, que você acorda no meio da noite às vezes e você busca preocupação, ou você se preocupa com coisas que esqueceu de fazer, ou que vai fazer, ou que deveria ter feito. E você está preso nessa engrenagem. Totalmente. E você vai ter problema com isso. Exatamente. E você tem que trabalhar na sua cabeça e falar, para, meu, deixa de ser idiota.
Eu ia falar exatamente isso. O homem é o único animal que cria dificuldades. Sim. Se você parar para pensar, o leão vivia 100 anos atrás da mesma forma que ele vive hoje. Sim. Quem foi que criou todas essas dificuldades? Só com mais medo do ser humano. Porque ele está morrendo. Suzano, eu quero ouvir mais uma história. Oba! Ó, e antes de você contar, um abraço. Mais de um aqui. O Michel, por exemplo, falou que você é muito parecido com o Lobão, viu, Carlos? Quando eu conheci... Ele era lobinho? Não. Quando eu o conheci, ele era parecido com Oswaldo Montenegro. Olha, lembra realmente. E agora... E aqui de Júnior Santos Martins, abração de Júnior. O Nivaldo Bonazzi falou, Douglas, segura levada, que não pode ver um violão, é verdade, mas hoje é com ela, sabe? É com ela e com o Carlos. Vamos à sua história, querida? Vou contar mais uma história. Então, deixa eu combinar aqui com o Carlos. Vamos fazer estrelinha? Pode ser? Estrelinha? Eu gosto muito dessa história. Como eu falei, toda história tem a história da história, né? Ok. Como eu digo, o contador de história, ele não conta a história é que nos conta. E algumas histórias da minha vida, elas marcaram épocas. Quando eu vim do Rio para cá, para o interior de São Paulo, eu contava Rapunzel muito. Era um conto de fadas que eu contava e era interessante que todo mundo chorava. Todo mundo, a plateia inteira chorava, as crianças choravam, adultos choravam, professores choravam. Porque naquele momento na minha vida eu estava vivendo. Rapunzel não era uma história que eu contava. Rapunzel eram os fios do meu coração que estavam saindo, né? Era exatamente o que eu estava vivendo. Você se sentia Rapunzel? Eu me sentia presa, eu estava saindo, né? Encarcerada na sua torre. Na minha torre. De lá, jogada, porque eu vim do Rio para cá fugida. Eu vim fugida com um filho pequeno de 5 anos, porque eu tinha um marido, um ex-marido, que era policial, muito violento, e muito violento. Eu não suportava a minha vida e eu peguei meu filho e vim embora. Então era como, na Rapunzel tem um momento na torre em que a bruxa descobre que ela estava se encontrando com o príncipe, então a bruxa joga ela, corta as tranças, né? Corta as tranças representam... Explica um pouquinho só porque as tranças, porque as pessoas que não conhecem. Sim, Rapunzel tem um cabelão enorme, né? Então a bruxa sobe, né? A bruxa sobe na torre pelo cabelo e o príncipe também, escondido da bruxa. E aí, quando a bruxa descobre, ela corta as tranças e joga Rapunzel no deserto. E eu estava exatamente passando por esse deserto, né? Jogada em outro lugar, saída da minha família, dos meus amigos, do meu trabalho, né? Com um filho pequeno, jogada no deserto. Então, a Rapunzel era a minha história e eu contava era tanta verdade aquela história que as pessoas se comoviam. E passou. Quer dizer, contei durante muito tempo Rapunzel. Hoje eu conto, se você me pedir, eu conto. Mas ela não é mais uma história que eu sinto necessidade de contar, porque eu tô curada. Mas você tem como contá-la? Ah, sim, posso contar. Sabe por quê? Porque muita gente pode estar passando por isso agora. Sim, mas Rapunzel é uma história longa. Não sei se ela tem um formato quanto tempo eu não sei se ela tem um formato da TV. Talvez ela tenha uns 20 a 25 minutos. Não é formato da TV. Não é um formato, é uma história. Porque os contos de fadas são longos. Mas procure Rapunzel. Mas uma próxima vez você virá para contar Rapunzel. Procure Rapunzel, porque Rapunzel é uma história de muita cura feminina. É dos irmãos Grimm ou não? Sim. Irmãos Grimm. Ela é um conto folclórico. Eu não vou dizer aqui o que acontecia efetivamente, não é o caso, né? Quando o príncipe subia. Não, mas isso é verdade, A história dos irmãos Grimm tem isso. Tudo que é dos irmãos Grimm é a realidade. É explicitamente sexual. Sim. Claro que tudo isso foi sendo moldado, com o tempo foi sendo adaptado, e vários eufemismos, né? Essas situações foram todas elas... Eu vou ousar dizer que não são os irmãos Grimm. Primeiro porque os irmãos Grimm, eles coletam. Eles foram glosadores, né? Eles só coletaram. Mas
tudo que é do humano é É sexual. Assim. Assim, sem E dúvida. cá entre nós, agora vamos até... Esopo também, Você Esopo fazia como exatamente psicóloga isso. e tal, por que essa necessidade de frear? Isso é cristão? Hein? De frear a sexualidade? Sim, fundamentalmente Porque cristão. onde já se viu, né? A hora que chega no gostoso, corta. Não é? No seu gostoso, como é que é? Você entendeu, não tem nada no meu gostoso. Vou usar uma expressão assim, ó. Gente, a coisa tá feia. Desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo, desde que começou a vida no planeta Terra, a vida humana, se faz sexo. Claro. Até hoje, Porque se não fizer, não já é um tabu. É a perpetuação da espécie, né? Não tem Perpetuação. como. Eu fiz uma peça. A única eternidade conhecida. Eu fiz uma peça altamente sensual, né? Erótica, né? Mas não era pornográfica, erótica. E teve no final, e lotado, mais de 1.500 pessoas, no final, muita gente me cumprimentando, mas uma vez falou assim, você não tem vergonha de escrever essas coisas? Eu falei, não, sabe por quê? Porque se não fizer isso, não nasce gente. A senhora não estava aqui perguntando se eu não tinha vergonha. Estava aqui, exatamente. Se os seus pais não tivessem gozado gostoso, a senhora não existia. Não existia, é isso mesmo. Simples. Mas realmente cristão, né? Cristão, As religiões, não todas, mas a judaico-cristã muito, né? As três grandes monoteístas, né? As três, a judaica, o islâmica e o cristianismo. Isso, agora, você vai que o budismo já não é tão castrador, por exemplo, o Tantra, muito pelo contrário, o Tantra é maravilhoso, o Tantra, estimula. gente, o Tantra fala coisas lindas sobre a questão da sexualidade, um encontro com Deus, um encontro com o divino, é lindo, é lindo, é lindo. A vagina da mulher é sagrada, sabe, o néctar que escorre é sagrado, é tudo muito lindo e é puro, né? E é puro. Extremamente E é sagrado, né? Então tem, vamos dizer assim, não sei dizer se é religioso, talvez não seja religioso, mas é sagrado. Está no campo do mistério, do sagrado, né? Então, vou até fazer uma propaganda do Tantra. Quem não foi, você já foi ou não? Já foi no Tantra em São Paulo? Não. Quem não foi, procure, é um restaurante mongol chamado Tantra. Os drinks, Orgasmo 1, Orgasmo 2, é sério. Que legal. Ele é um restaurante famoso em São Paulo chamado Tantra. E que vocês vão adorar. É feita comida na chapa que você escolhe ali e tal. E altamente, tudo ali é sensual. Tudo. Coisa linda. E no A sábado à sociedade noite, uma mulher vida. com cobra dançando. Ah, que lindo. Luz do fogo. Vale a pena, vamos conhecer. Bom, Nossa história, vamos voltando à história. Então, a Estrelinha, que é essa história que eu vou contar agora, ela é uma história hoje de cura minha, né? Então, assim, eu tenho contado muito a Estrelinha. Até quem me conhece como contadora de história sabe, fala, nossa, lá vem a Suzana de novo com a Estrelinha. E não é porque eu não tenha outras histórias, eu tenho muitas histórias, minha memória, porque a gente perde memória recente, mas memória antiga, eu tenho todas. Tenho muitas histórias, estou 35 anos contando história. Mas é que Estrelinha, hoje, ela é uma história muito simples, mas ela também leva as pessoas. Eu contei ela no Paraguai, fui para o Paraguai agora representar o Brasil no Encontro Internacional de Contadores de História. Ai, que bonito. E eu contei ela e as pessoas todas vieram com lágrimas, chorando. Falando, meu Deus, que coisa linda. Mas não é a história, porque ela é simples. É porque ela hoje é meu processo de cura. A Estrelinha está no lugar Da torre. Você já saiu da torre? Eu saí, curei. A torre tá cura, casei de novo, né? Você subiu na torre. Fizemos o que nos contos de fada existe, que é maravilhoso, que é a integração, né? O feminino Sim. e masculino se integraram, Sim. né? Com curados, né? Não é uma cura fácil, é uma cura de uma vida inteira. Claro. Mas hoje Rapunzel está curado. Enquanto eu precisei contar, eu contei. E hoje a minha cura está em Estrelinha. Por isso que eu vou oferecer para vocês um pedacinho da minha dor como contadora de história. Vamos lá. Vamos lá. Hélio, pega eles dois aí. Era uma vez uma estrelinha que tinha medo do escuro. Imagina, dizia a mãe, uma estrela não pode ter medo do escuro. Imagina, dizia o pai, um estrelão, ó, daqui. Uma estrela
Não pode ter medo do escuro. Imagina! Dizia o sol, o chefe de todas as estrelas. Uma estrela não pode ter medo do escuro. Mas o fato é que aquela estrela tinha medo do escuro, sim. E vivia na sua nuvenzinha, com todas as luzes acesas, televisão ligada, rádio ligado, micro-ondas ligado, liquidificador ligado, batedeira ligada, iPad ligado, iPod ligado, computador ligado, celular ligado, tudo ligado. E ainda por cima, ó, chupando o dedo. Quando o sol ia dormir, ele apagava a luz e abria a porta da noite. Abria a porta da noite por onde todas as estrelas entravam. E todas entravam, menos uma. Qual? Você sabe. Aquela que tinha medo do escuro. A mãe passava por ela e dizia: filha, vem brilhar no céu. E ela dizia: não vou. O pai passava por ela e dizia: filha, vem brilhar no céu. E ela dizia: não vou. A mãe da estrelinha começou a ficar muito preocupada, porque brilhar é a missão de uma estrela, é a vocação dela. Ela nasceu para isso, para brilhar no céu. Como que ela podia estar com medo da sua própria luz? Como? A mãe da estrelinha então resolveu procurar uma psicóloga. Lá no céu também tem psicóloga, não é só aqui na Terra, não. E sabe quem é psicóloga lá do céu? A psicóloga lá do céu é a Dona Lua. E a Dona Lua é muito jeitosa, muito amorosa. A Dona Lua tem uma voz doce, uma voz meiga, uma voz que parece música. E Dona Lua, então, foi conversar com a estrelinha. Peraí. Vem, desce. Estrelinha, estrelinha, vem brilhar no céu. E a estrelinha respondeu: não vou não, tenho medo da escuridão. Não vou não, tenho medo da escuridão. Mas a Dona Lua disse para ela assim: estrelinha, estrelinha, preste atenção no que eu vou te dizer. É o escuro que foge de você quando sua luz começa a aparecer. É o escuro que foge de você quando sua luz começa a aparecer. E pegou a estrelinha pela mão e abriu a porta da noite. E como a estrelinha não podia deixar de brilhar, sabe o que aconteceu com o escuro? O escuro foi ficando cada vez mais para longe, 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 cada vez mais para longe. E a estrelinha, ela aprendeu uma lição. Ela descobriu que era luz. E quando a gente é luz, a gente precisa ter medo do escuro? Hã? Quando a gente é luz, a gente precisa ter medo do escuro? Responde. Não. Estrela, estrela, como ser assim, tão
nunca sofrer, brilhar, brilhar, quase sem querer, deixar, deixar ser o que se é, no corpo nu da constelação. Estás sobre minhas mãos. É bom saber que és parte de mim, assim como és parte das manhãs. Bonito! Emocionante. Emocionante. Bonito? Emocionante. E fala de tudo, não fala do desejo, da liberdade, da exposição. Fala de tudo. Fala da de tudo, vida. fala da vida. Fala do tanto que a gente realmente não sabe o quanto é luz. O quanto que a gente... Eu não me recordo agora, realmente não me recordo qual filósofo disse que tudo é desejo e medo. Tudo é desejo e medo. Tudo é desejo e medo. Exatamente. Né? Então, quando a gente se livra do medo, né, e eventualmente se livra do desejo em termos obsessivos, você pode conseguir transcende, pode conseguir essa tranquilidade, essa serenidade. Né? E esse processo da transcendência, que na verdade eu percebo que a história traz na minha vida, não é fácil, porque... Você, quando conta a história, você faz análise. E sim. A gente faz Autoanálise. Exatamente. Dá para perceber. Exatamente. Porque assim, eu nasci artista. Artista não vira artista, não faz curso. Ah, sim. Não, artista nasce. Ou se é ou não se é. Né? Não tem o que fazer. E ser artista sempre foi para mim meu maior desejo, minha maior alegria e meu maior fardo. Porque eu brilhava, não tinha como não brilhar, e isso era um peso entre os irmãos, entre os primos, entre as escolas, entre os amigos. A luz incomoda, né? A luz cega os olhos, né? Sabe quando é o problema? Quando a gente tem medo da luz em relação às outras pessoas. Exatamente. Medo de brilhar. Medo de brilhar. Medo de ferir o outro. Olha, nós aqui, e está para ver do Carlos também, claro, nós somos expoentes do brilho quando perdemos o medo. Exatamente. Esse cara perdeu o medo há muito tempo, eu perdi o medo há muito tempo, e você dá para perceber que você perdeu o medo há muito tempo. E com isso... Nós temos nossos limites, como todos, né? Mas você tem o seu freio social, freios contensores, né? E tem que ter. Impossível não ter, exatamente. Impossível não ter. Mas não se pode ter medo de viver. Isso aí. Mas eu acho que até eu queria complementar para você entrar nessa linha. Eu acho que quando você se toca de duas coisas. Primeiro, da sua insignificância. Porque a história do eu é uma tremenda babaquice. Uma babaquice. É o Godofredo. É o grande areia. Somos um grande areia. Somos um grande areia. E outra coisa, quando você percebe que além de insignificante, há uma finitude. Exatamente. E vai acabar. Então, conte a sua história. Aliás, viva para contá-la e ao mesmo tempo para vivê-la. Exatamente. É isso. Olha que bonito. Cada vez mais está saindo do carro. Agora eu caio aqui. A Maria Helena Almeida, minha querida, um grande beijo. Olha, ela definiu muito bem o programa de hoje. Parabéns, programa lindo e doce. Ai, que delícia. Doce, realmente é doce. Gratidão. A Tatiana Oliveira, minha aluna, atual minha aluna, uma menina linda. Lindo, emocionante, seja luz. Grande beijo, Tati. É isso aí. Voem. Programa lindo e doce, exatamente. Hoje a mensagem é essa. Voe. Até que enfim, né? A gente tem feito programas meio pesados, né? Hoje está muito leve, está muito bom, muito bom. A vida... Bom, eu tenho talvez a minha missão, a missão da estrelinha, né? Esse brilho que nasceu comigo, que eu não posso negar, mas eu que neguei durante muito tempo, neguei Sim. porque
A gente nega. Até pelo fato de você ser mulher. Já até pelo fato de ser No mulher. nosso país, E o medo do escuro é tão universal que até uma das músicas mais famosas do rock e do heavy metal, né? É do Iron Maiden, né? Fear of the Dark. Sim. Fear of the Dark. Por quê? Porque sempre há alguém lá. Sim. Né? Diz a letra, né? Sempre há alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém é o seu outro lado, é o lado sombrio seu mesmo. É o seu medo. É a sua sombra. Com quem você dualiza. Que te acompanha. A gente estava Seu falando inimigo. Seu inimigo, antes de você começar mesmo. o programa, que estava lá o chimpanzé, estava um documentário que estava passando, e eles cruéis que atacam outro bando de chimpanzé, mata e come. Sim. Né? E no sentido de quê? De poder. Claro. Né? E são cruéis. Aí a gente falou, olha quantos são cruéis. Não são, né? Perto de nós. Nós matamos filhotes nossos. Né? É verdade. Acho que é a única espécie que faz autofagia com o próprio filhote. Né? Nós também cantamos. Também então, E a nossa espécie é a melhor e a pior de todas. A melhor e a pior. A melhor Nós temos matou. a luz e a sombra. Exato. E só é possível que se chegue na luz quando se reconhece a sombra. Ah, sim. Posso ir além? Pode. Você só vê a luz quando você entra na sombra. Porque exatamente. sem a escuridão não haveria luz. Não haveria luz. Essa é aquela, a música do Lulu Santos, letra do Nelson Mota. Não haveria luz se não houvesse escuridão. Se não houvesse escuridão. Década de 82. Nelson Mota. Lembro bem. E que é uma letra maravilhosa. Né? E mais, e quando você percebe que a sombra, né, o escuro, né, ele é maravilhoso. Eu tenho na minha casa, eu gosto de apagar a luz e ficar olhando as plantas lá fora, o jardim, tudo, que eu defino que sombras, né, e formas. E é uma delícia você ficar observando as formas da sombra, né, da escuridão. A escuridão é linda se a gente perder o medo da escuridão, que é o nosso medo interno. Me veio uma imagem agora que muitas vezes, me veio uma imagem puramente aleatória, e que muitas vezes nós tentamos fugir da nossa sombra, né? É isso mesmo. Nós fugimos da nossa sombra. Porque nossa... Mas ela nos acompanha, não adianta. Exatamente porque nós temos um conteúdo mesmo civilizatório, um conteúdo, esse lugar, esse mundo sistêmico, esse mundo do sistema, que nos diz que nós não podemos sentir raiva, não podemos sentir ódio, nós não podemos sentir inveja. Tudo isso é feio, tudo isso é pecado, é pecaminoso. Então a gente vai botando a sombra, né, para debaixo do tapete. Mas ela existe, ela é real, ela é natural, ela é humana. E tem uma monja, acho que é a monja Coen, não tenho certeza se é a monja Coen, mas é uma monja, que diz uma frase que eu amo. Ela diz assim: o meu demônio pessoal, eu não o expulso de dentro de mim, eu o acolho com compaixão. Sim. Só no momento que a gente puder olhar para essa sombra e acolher essa sombra, porque ela existe, não tem como. Gente, não sinto inveja, não sinto. Mentira. Lógico que eu sinto inveja, ciúmes, É que não se é vaidoso. Não é vaidoso. É impossível. Não tem, meu ego, gente. Estou despido de qualquer vaidade. Mentira. Somos sombra e somos luz. E é isso que somos. E quanto mais eu mergulho nas minhas sombras, mais eu compadeço de mim mesmo. Quer dizer, é um processo constante. Quanto mais eu me perdoo, mais eu perdoo o mundo. Quando eu perdoo em mim o assassino, porque eu não mato, mas eu tenho vontade de matar. Claro. Entendeu? Inúmeras vezes todos nós tivemos vontade de matar alguém. Quando eu perdoo ódio tão grande, e quando chega a ira, a ira, aí é difícil. Você se vê no momento com o bestial. E aí você tem que controlar. É um lado que todos temos. O importante é você ter o fator inibidor. O médico e o monstro. E se você não tiver, nesse momento, um superego que segure, bem evoluído também. Se deixar só o id aflorar, e aí o que acontece? Quando você perdoa o assassino, entende você mesmo, você não julga mais o que está fora. Você não fica mais querendo que ele morra, que ele vá preso, bandido bom e bandido morto. Você para, isso tudo some. Porque você tem compaixão, primeiro, pelo bandido que temos dentro de nós, porque o fato de eu não matar alguém não significa que eu não sou uma assassina, porque
Só a vontade que a gente já teve que alguém morresse e que alguém sumisse do planeta Terra por qualquer razão já é o suficiente. Potencialmente. O que nós não fazemos é concretizar isso. E por que não concretizamos? Medo. Ele foi Porque juiz. se não tivéssemos criminal. medo, pode ter certeza. Ele foi juiz criminal. E essa é o quê? É exatamente esse medo da consequência. É esse medo que mantém todas as igrejas vivas, meu amigo. Medo do inferno, medo das chamas eternas. Esse Deus que é vingativo, que é maldoso, que mata crianças. Não, mas que cultura. Deus vingativo não pode existir. Não pode existir. E mais, né? E se ele é desse jeito, aí que ele vende, né? Porque se você comprar o quê? Os símbolos que o salvarão desse Deus maldoso, vingativo. E aí um monte de gente safada nesse país faz o quê? Vende indulgência para você escapar desse Deus vingativo. Mas nós somos seres simbólicos. Quem sabe negociar muito bem os símbolos está muito próximo, como Hollywood, né, como a Globo com as suas novelas, como as igrejas com as suas indulgências, porque há uma necessidade do humano de compreender a si mesmo através dos símbolos. Por isso as histórias são tão importantes, porque ela está na contramão, por exemplo, de toda uma mídia que utiliza, por exemplo, você quando sente sede pensa em Coca-Cola, porque a Coca-Cola é um símbolo. Foi introjetado no seu inconsciente a revelia da sua vontade, mas porque se pensou naquilo, vamos fazer uma garrafinha com o corpinho da mulher. É o corpo da mulher, são as curvas da mulher. As curvas da mulher, claro, tudo em tudo subliminar. Então, nós somos seres simbólicos, os símbolos nos atravessam, nosso corpo, nossas células se alimentam porque nós compreendemos a vida através da simbologia e quem usa isso para venda, para mercadologicamente falando, fica as propagandas todas se utilizam dos símbolos. Hollywood faz isso o tempo todo. Só que massacrando. As novelas. Massacrando. Só que massacrando. Só que para vender, né? Então, para tornar o mundo... E mais, agora outra coisa que ele já fez assim, ali, aquele cara é chato pra cacete. Por que essa necessidade da felicidade, né? Sim. E isso é uma projeção tão ruim. Eu tenho uma história linda sobre isso. Então, dá tempo, é bem pequenininha. Então vamos lá. Então precisamos de mais uma história. Uma história bem pequenininha. Pelo menos 3. Haviam 2 demônios aqui na face da Terra. E os seres eram muito felizes, os seres humanos. Então, os seres não davam a menor bola para eles. Eles atentavam aqui, atentavam ali, atentavam para lá, atentavam para cá, mas ninguém dava bola para os demônios. E eles foram ficando muito pé da vida com esses seres humanos. E aí eles tiveram uma ideia fantástica. Vamos esconder a felicidade. Vamos tirar a felicidade deles e vamos esconder. Aí um dos demônios disse assim: bom, eu tenho uma ideia fantástica, então vamos esconder a felicidade no fundo do mar. Não, no fundo do mar não, no fundo do mar já eles estão viajando o fundo do mar, eles vão achar a felicidade no fundo do mar. Ai, onde então? Onde? Ah, já sei, vamos esconder então a felicidade depois de Júpiter. Não, imagina, eles já foram na Lua, já estão indo em Marte, já estão em Júpiter, eles vão achar a felicidade. Não, eles são espertos, são inteligentes. Não adianta botar lá a felicidade. Onde então? Onde a gente vai esconder a felicidade? Onde? Ideia diabólica. Dentro deles. E assim fizeram. Esconderam a felicidade dentro de nós. E nós, tolos que somos, que ainda não aprendemos, vivemos buscando ela do lado de fora, em tudo que é externo. Grande sacada dos demônios, grande sacada. Mas hoje eu te digo com toda a minha fala, e a minha fala tem poder. A felicidade não está fora. Olhe para dentro. Ela está dentro de você. Um beijo. Maravilhoso. Terminando, olha, com uma imagem maravilhosa, né? Parabéns. Né? A felicidade. Como é que é aquela música? Como que é aquela música da Conceição? Felicidade. Como é que é?
é como a cor. Ai, meu Deus. Tristeza. Já não. Já não tem fim. Felicidade, sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha suave na nuvem. Ah, que porcaria ao vivo, hein? Vinícius de Moraes. Ai, como uma gota de amor. Vinícius de Moraes. A Laíde Costa é uma das cantoras dessa Uma das cantoras. maravilhosa. Olha, Maravilhoso. Suzana, adoramos. Maravilhoso. Olha, Muita gente acabou chegando aqui no final. A Daniela Costa, Elane Guilhermino, beijo. Roseli Castrovierro, beijo. Kleber Scarabenin falando de ótimas colocações. Roseli manda ainda sabe aquele emoji do amei. E todos amamos, sem dúvida. E olha, e deixar as câmeras da TV Japi para você, suas despedidas finais, mas olha, muito bonito, sabe por quê? Porque as pessoas precisam entender, né, e precisam sempre saber e levar esse recado, essas mensagens de que tudo está dentro da gente. Precisa ter meios para procurar a felicidade. Procurar a felicidade. Ela não está na necessidade da existência. Ela está no quê? Na própria vida. Na própria vida. E a Maria Helena Almeida pede bis. Você tem que voltar. Você tem que voltar. Eu volto. Queridos, queridas, eu vou aproveitar que eu estou nos meus minutos finais e vou falar para vocês da minha escola, da Univida. Se vocês quiserem aprender a contar história, ou se vocês quiserem entender um pouquinho sobre a cura através das histórias, um projeto que eu tenho chamado Histórias que Curam, Psicoterapia do Encantamento, ou se vocês quiserem compreender um pouquinho mais sobre a infância e essa cultura maravilhosa da infância, esse universo lindo da infância, por favor, entrem. Posso falar meu site? Claro. Telefone, No site da Univida, www.unividaeducacão, quer dizer, sem o tio e sem o cedilha, unividaeducacão.com.br, ok? E o meu telefone, se vocês quiserem, é zap também, podem me mandar um zap, 19988341238. Procurem a Univida. Se vocês escreverem no Google Univida Educação, vocês já vão entrar na nossa página. E lá temos muitos cursos, muitas formas muito divertidas, poéticas e leves de aprender. Gratidão. Queria agradecer a minha super, hiper, mega plus amiga, que é a Sueli Adestro. Minha fã, eu que sou fã dela, ela é um sempre doce. por trás dos nossos convidados ilustres. Sueli, querida, super obrigada, super gratidão por você ter me colocado em contato com esses dois seres alados, né? Porque são alados, livres, libertos. Eu fiquei com uma vontade de falar assim, ó. Com licença, Carlos. Conta uma historinha. É gostoso ouvir história. Cuidado com o lobão, hein? Era uma vez um lobo mau que jantar alguém. Exato, Então, gente, muita gratidão mesmo. Sueli, um beijo para você e todos aqui que nos ouviram. Um beijo grande, gratidão a vocês. Foi uma noite muito obrigado pela maravilhosa. doçura do programa de hoje. Doçura e ao mesmo tempo encantador e ao mesmo tempo trouxe muito conteúdo. Muito obrigado. E muita energia. Muita energia boa. Beijão. Beijão. Tchau. Até mais. Oh.